dia. Ufa, nem vou precisar pedir para repetir, né? A energia está boa. Gente, para quem não me conhece, eu sou Evandro Camargos, eu sou sócio-diretor executivo da RL Higiene em Campinas, faço parte da RL já há 30 anos e vou abrir esse evento aqui com vocês. Estou muito feliz de ver a casa cheia. Casa cheia significa, dá um sinônimo aí de estamos fazendo certo, mas também dá muita responsabilidade. A gente sabe o que é vocês deixarem o trabalho de vocês uma manhã inteira para estar aqui. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade de tentar entregar para vocês um conteúdo bacana. Eu tenho certeza que nós vamos entregar isso. A gente preparou esse evento aqui com muita dedicação, muito carinho. Quero já de cara agradecer o pessoal do marketing, as meninas do marketing, os meninos do marketing, todo o grupo de trabalho que preparou isso aqui para vocês. A gente vem já há meses, né, trazendo isso para chegar aqui nesse momento e trazer um conteúdo bastante relevante. E é isso que nós vamos tentar fazer nessa manhã com vocês. Muito, muito obrigado, sejam muito bem-vindos por vocês estarem aqui, tá bom? Então, vamos começar o nosso trabalho, efetivamente, sobre o nosso painel. Eu vou trazer 3 profissionais aqui para o palco, que são 3 profissionais que, na nossa visão, escolhemos a dedo, são profissionais de altíssimo gabarito, conhecido aqui do mercado. E qual que é a ideia? Nós vamos trazer uma pessoa que tem o conceito de certificação, porque é uma certificadora. Vamos trazer uma pessoa aqui que está no meio da cadeia, que é quem contrata serviços, mas também tem a necessidade de certificar os próprios prédios. E nós vamos trazer uma pessoa aqui que presta serviço. Então, nós vamos tentar entender se certificações importam para essas 3 pontas. Essa é a ideia, tá bom? Então, eu vou começar aqui trazendo no palco. Vou só mudar aqui. Quero convidar o Mauro Campos. O Mauro é engenheiro civil e tem com MBA em Facilities, ambos pela Poli USP, com mais de 25 anos de experiência vividas em multinacionais, já dirigiu projetos de operações em vários países da América Latina. Atualmente está como gerente sênior de FM para Brasil, Colômbia, na MSD, que é a Merck Sharp Dome farmacêutica, onde acumula sucessos como as certificações LEED, OM e WELL. Sua trajetória também é marcada pela fundação da Abrafac, Associação Brasileira de Facilities, Workplace Facilities Management, há 22 anos atrás, onde atualmente colabora como presidente do Conselho de Administração. Por favor, Mauro. Bem-vindo. Aqui. Por favor. E gostaria de convidar o Hugo Pereira. O Hugo é engenheiro mecânico formado pela Universidade de Brasília, com MBA executivo pelo IBMEC, especializações em excelência em negócio pelo Disney Institute e em negócios exponenciais pela Startse. Possui mais de 10 anos de experiência em gestão de infraestrutura predial, com foco em hard service, em ambientes prediais, industriais e de missão crítica. É certificado LEED, AP, O+M e PMP, atuando em Facilities Management com integração entre técnica, gestão e sustentabilidade. E hoje ele é diretor-geral da unidade de São Paulo do Grupo Orion. Por favor. Obrigado. E por último, e muito importante, gostaria de chamar aqui no palco também a Cíntia. A Cíntia Girardi é formada em administração com ênfase em marketing, pós-graduação em ciências sociais e mestre em sustentabilidade com foco em estratégia climática empresarial. Com mais de 18 anos de carreira em gestão de negócios e marketing, construiu marcas com um forte propósito de transformação em grandes empresas e descobriu o poder dos negócios de impacto por meio de sua experiência na Mãe Terra, uma empresa B certificada. Hoje atua como co-diretor executivo do Sistema B Brasil, promovendo a construção de uma economia mais inclusiva, equitativa e regenerativa. Por favor, Cíntia. Obrigado. Tá bom o som, né?
Queria começar, antes da gente passar a palavra aqui efetivamente para o fórum, queria fazer algumas perguntas para vocês. Quem aqui dentro da empresa de vocês já tem algum tipo de certificação? Até para a gente fazer um alinhamento para nossos painelistas. Alguém já tem alguma certificação dentro da empresa de vocês? Tem oportunidade, ó. Tem oportunidade. Tem alguém que está no processo de ter uma certificação? Ok. Então, já deu para a gente ter uma visão aqui de várias oportunidades que nós temos no dia de hoje. Bom, feitas as apresentações, vou te dar um microfone. 1, 2, testando o som. Testou? Muito bom. Teste. Oi, gente. Oi. Querem dar um bom dia para a galera? Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Com energia, esperamos as perguntas de vocês também. O Evandro vai nos bombardear aqui, mas ele vai dar uma brechinha para que vocês possam interagir também, que eu acho que é muito rico essa interação. Aquilo que vocês forem pensando, vão anotando aí já para nos perguntarem. Essa é a ideia. No final, nós vamos abrir para as perguntas. Então, já vai anotando que se eu não tiver feito todas as perguntas aqui, me ajudem, por favor, tá bom? Vamos lá? Bom, obrigado, gente, mais uma vez. A ideia, então, é de uma troca, como nós falamos, né? E eu acho que a gente tem muito conteúdo para poder passar para esse pessoal, que a maioria de área de facilities, compras, enfim. E eu acho que vai ser bem bacana, tá bom? E eu quero começar com você, Cíntia. E antes de entrar efetivamente na questão do Sistema B, queria ampliar um pouco esse olhar, né? Hoje existem diversas certificações no mercado, o ISO, o EL, o B, EcoVadis, enfim. E, na sua visão, o que essas certificações buscam estruturar dentro das empresas e qual o papel real delas hoje? Elas, de fato, transformam a operação ou ainda estamos em um momento de adaptação desse mercado? Estamos numa corrida pelo selo ou realmente as certificações ajudam a transformar o mercado? Boa. Bom dia, todo mundo. Bom dia. Quando a gente fala de certificação, existe um universo, né? Completamente diferentes, com perfis diferentes, de setores. E a realidade também, eu acho que esse motivo, né, o que leva as pessoas, empresas e pessoas a se certificarem, e qual é o processo também difere muito. Existem certificações que são mais estruturais, que são mais a base do negócio e que ela tem um papel fundamental de mostrar para o mercado que a empresa diz, que ela faz aquilo que ela diz, né, que ela é coerente com o discurso dela. Existem outras certificações que elas são realmente mais um selo, que é para mostrar um pedacinho daquela jornada e para atestar que ali está tudo bem, mas que ela é um processo, é um pedaço. Então, acho que tudo depende do porquê que a empresa está buscando uma certificação, qual é aquela certificação e qual que é o propósito por trás, né? Acho que tudo que a gente faz, a gente tem que entender o porquê que a gente está indo atrás daquilo. Então, as certificações têm um papel fundamental de dar reputação e credibilidade. Acho que esse é o ponto de partida. Qual certificação, o porquê de fazer certificação e como você entende a certificação, não como um fim, né, não só como um selo, e sim como um processo de jornada, para mim, é o que faz a grande diferença aí da análise. Propósito. Mais do que o selo é um propósito. Bacana. Muito bom. Fiquem à vontade, se vocês queiram comentar, tá bom? Vou fazer uma pergunta para o Mauro. Como eu falei, o Mauro vive dois lados, né, desse processo, né? Você está no meio ali da cadeia. Você tanto contrata quanto você também tem a necessidade de fazer implementações, talvez dentro de onde você está, no caso a MSD. Existem inúmeras certificações, como por exemplo você tem a UEL. Na prática, o que é mais desafiador? Exigir certificação do mercado, de um fornecedor, de um prestador de serviço, ou implementar dentro da própria empresa uma certificação? Obrigado, Evandro. São dois panoramas diferentes, né? Quando você vai ao mercado para contratar ou para comprar algum produto, nós todos aqui, eu acho que não tem ninguém que não consulta algo antes de comprar, né? A gente entra na internet, a gente pergunta para o amigo, a gente digita lá no grupo do WhatsApp, pede indicação. A gente sabe o valor que tem uma indicação verbal
de um amigo seu, alguém que você confia, ele acaba sendo o seu selo de garantia, né? Quando a gente pergunta para alguém que a gente tem confiança que ele vai nos falar a verdade sobre aquele fornecedor, sobre aquele produto. Está gostando desse celular? A pessoa, né, ele pode ali, se for realmente seu amigo, e não estiver gostando, ele vai falar que não está gostando. Mas as empresas, quando elas estão na posição de contratar, elas têm processos. Dentro da empresa onde eu atuo hoje, existem inúmeros processos que vão filtrar os fornecedores, vão filtrar os produtos que a gente está comprando. Não necessariamente esses produtos, esses serviços que estão sendo contratados vão conseguir passar por essa peneira. Não significa que eles não sejam bons, significa que eles talvez não atenderam aos critérios que, naquele momento, a empresa estava solicitando. Até porque muitas empresas têm, muitas vezes, uma barra muito alta para alguma contratação, para alguma compra, e pode deixar de fora produtos que também são bons e também fornecedores que são bons. Quando a gente vai para a certificação, na verdade, o que a gente está buscando da porta de fora, né, para fora da empresa, a gente está buscando uma forma até de nos garantir, né, de fazer o quê? Aquela pergunta, né, alguém vai perguntar, mas de onde veio isso? Por que você contratou esse? Né, estávamos até conversando aqui, eu e o Hugo, e a gente sabe que, muitas vezes, as ações que a gente toma podem ser contestadas. Então, é muito bom que você tenha uma certificação para poder comprovar. Até porque, aqui na apresentação da RL, fala ali que o importante não é o custo unitário, e sim o custo total. Então, muitas vezes, alguém pode te colocar contra a parede e falar assim, mas você contratou esse prestador de serviço, ele é mais caro do que o outro. Você comprou desse produto, desse fornecedor, ele é mais caro unitariamente do que aquele outro. E você tem como argumentar que você está contratando o valor total, o custo total de ter aquele serviço, de ter aquele fornecedor. E, muitas vezes, você estar suportado por uma certificação e separar o joio do trigo é bastante importante. Então, nesse momento, quando te suporta na sua decisão, a certificação acaba sendo muito importante. Da porta da empresa para dentro, a certificação é aquele momento onde você até celebra com a sua empresa aquela conquista. Porque as empresas, elas têm boas práticas, as empresas que estão organizadas, elas têm as suas boas práticas. Agora, quando você conquista uma certificação, você está dizendo, não é o Mauro vaidoso ali, que acha que o facility dele é maravilhoso, que está dizendo. Tem um terceiro atestando aquilo, não é verdade? Sim. Imagine só comigo, Evandro, você tem um filho pequeno, você vai deixar ele na porta da escola para ir numa excursão, lá para algum lugar ali que o colégio vai levar. Imagine que na porta do ônibus está ali o que vai dirigir o ônibus. Aí você pergunta para ele, você fala assim, você tem habilitação? Ele fala, eu já dirijo esse ônibus há 25 anos, meu jovem. Poxa, esse ônibus aqui pode deixar comigo, seu filho está em boas mãos. Talvez você ia pensar um pouco, né? Quer dizer, será que eu vou entregar meu filho num ônibus para alguém que não tem a CNH para dirigir esse ônibus? E então a gente precisa, né, dessas certificações, alguém que diga que aquele produto alguém que diga que aquele prestador de serviço sabe fazer. Isso é muito importante e nos protege no final do dia, acaba sendo uma proteção para nós. Muito legal. Você falou muito boa essa analogia com o ônibus. E dentro da RL, nós trabalhamos por muitos anos sem ter uma certificação. Porque nós fazíamos o que fazemos por convicção, por acreditar que aquilo era o certo. Então, será que eu preciso de uma certificação? Mas eu acho, e ao longo do tempo mostrou que sim, porque você faz com que a certificação fale um pouco por você. Seja na hora que você está querendo falar com o cliente, ou seja internamente. Seus processos estão realmente adequados? A certificação pode dizer se elas estão ou não adequadas. Então, acho que é um ótimo ponto esse que você colocou. E olhando para o mercado, Hugo, você acha que, primeiro, o mercado já está vendo dessa forma as certificações como sendo algo balizador? Porque a gente conversa muito, às vezes as nossas propostas, na hora que você senta na frente do cliente, ela não é tão, ela é um pouco subjetiva, dependendo do que você faz, né? Você acha que certificações poderia ser algo que pudesse ajudar a balizar uma proposta, como o Mauro mesmo falou, e sair um pouco do preço?
Boa. Evandro, obrigado pela pergunta, mas antes de responder, queria mais uma vez agradecer a você e a RL pelo convite, um prazer estar aqui dialogando com vocês. A primeira coisa que me veio na cabeça quando você me fez o convite para estar aqui é de que eu não tinha nem roupa para estar no palco junto com o Mauro e com a Cíntia. Então, Comprei a minha essa semana também. Muito lisonjeado pela presença, agradeço bastante. Ah, comprei o tênis novo, tá zerado. E, pessoal, só um comentário bem rápido. Eu estou vendo uma galera que está meio em pé ali. Tem algumas cadeiras disponíveis pelo auditório. Então, fiquem à vontade, por favor. Você viu a facilidade que ele tem, né, com o microfone. É muito tranquilo, né? Mas verdade, gente. Tem vários lugares ali no meio. Ó. Obrigado. Boa. Evandro, respondendo então a sua pergunta e talvez de alguma forma tentando complementar com o que o Mauro trouxe. Antes de ir direto ao ponto, queria falar um pouquinho sobre uma pesquisa que foi feita por um pesquisador holandês que trabalhou muito tempo na IBM, chamado Hofstede. Não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre essa pesquisa. Tem até um site hoje, o Hofstede Tool, que você consegue buscar na internet. E é legal porque você consegue comparar, entre 6 critérios principais, quais são os fatores que mais influenciam na tomada de decisão de um povo. Então, você consegue comparar, por exemplo, o Brasil com a Argentina, Brasil com França, Brasil com Estados Unidos. E um dos 6 critérios que aparece como preponderantes na tomada de decisão de um povo tem o medo pela incerteza. O medo do novo. E, pasmem, o brasileiro é tido como um povo extrovertido, como um povo que talvez gosta da inovação, que gosta da festa, que gosta da farra. O Brasil está entre os países que mais têm medo do novo, medo do incerto. Se a gente for comparar, por exemplo, com China e Estados Unidos, o Brasil está num nível bem acima de ter medo do incerto. E se a gente for comparar com países que, historicamente, são tidos como super tradicionais e rigorosos e rígidos, como a Alemanha, o Brasil tem mais medo da incerteza do que o povo alemão. Uhum. E eu estou trazendo esse plano de fundo, sua pergunta sobre certificação, se já é ou não um fator preponderante na tomada de decisão e no processo de contratação. Acho que a gente precisa de entender que a gente tem mais que se preocupar em contratar porque a gente quer acertar, do que contratar algo por medo de errar. E parece sutil a diferença, mas na maioria das vezes a gente não entra no jogo para ganhar, a gente entra para não perder. Entendeu? E acho que esse é um termômetro que avalia o medo pela incerteza. Talvez o mercado ainda não esteja tão avançado quanto nós, prestadores de serviço, gostaríamos que estivesse, no que diz respeito à especificação da qualidade. E muitas vezes que a gente participa de uma concorrência, a primeira pergunta que eu e todos os fornecedores fazem, vai ser uma decisão por preço ou por técnica e preço? Imagino que muitos de vocês que contratam serviço já devam ter escutado essa pergunta. E 9 em cada 10 perguntas que a gente faz, a gente tem a resposta, não, a definição será por técnica e preço. Uhum. Beleza, e como que a técnica será avaliada? Aí surge um grande ponto de interrogação. Então, talvez a certificação seja um dos critérios possíveis para você materializar o que é a técnica dentro de um processo de contratação. E aí isso talvez vá muito em linha com o que a Cíntia trouxe. Não quer dizer que, por ter a certificação, a empresa necessariamente será boa, ou o escritório necessariamente será bom, como é o caso do Mauro, que já se certificou em algumas das certificações internacionais. Mas, pelo menos, é uma forma de você elevar o sarrafo, de você elevar o nível. E, minimamente, você colocar empresas para concorrer que têm a mesma preocupação em se preparar, em se embelezar para o cliente, para aquela prestação de serviços. Perfeito, não consigo nem comentar, de tão perfeito que foi isso aí. Ô, Mauro, claro. Um comentário, agora ligar. Queria só fazer um comentário no que o Hugo falou, porque é muito importante. Já de muitos anos, nós adotamos, em todas as nossas ações, em concorrências, que se entregue uma proposta técnica separada do preço e uma proposta de preço somente depois, na outra semana ou nas outras 2 semanas, se entrega o preço. Por que isso? Porque a gente faz uma matriz de decisão, nessa matriz de decisão são pesados todas as respostas, se aquela empresa respondeu ou não, né? Todas as perguntas que foram feitas naquele RFP, naquela concorrência, enfim, e se dá o peso de cada uma delas. E aí você já tem uma classificação técnica dos proponentes. E, às vezes, até desclassifica proponentes.
Você faz perguntas. Olha, você não respondeu sobre a sua certificação, você não incluiu aqui o seu certificado, inclua, por favor. Você disse que tem, mas não incluiu o certificado, dá aqui o certificado. Enfim, faz aquela matriz e já aponta. Essa eu não contrataria, ela não atende. Essas outras 3, essas outras 4 atenderam os requisitos comerciais, técnicos. Eu contrataria qualquer dessas 4. Qualquer dessas 4. E aí vem a parte comercial, a parte da proposta, que vai ter lá questões de pagamento, além do preço mesmo, né, vai ter as questões de forma de pagamento e outras questões ali de remuneração, dependendo do tipo de contrato, uma remuneração por performance e etc. Aí você coloca também esses preços ali e você tem a decisão. Normalmente, você entre as 2 finalistas, você faz uma negociação final para algum ajuste, enfim, para fazer a contratação. Mas é muito importante separar a técnica do preço, para que você tenha uma decisão mais assertiva. E as certificações podem ser E as certificações podem ser o ponto de decisão, a experiência comprovada da empresa. Perfeito. Evandro, Oi, Cíntia. eu comentei, por exemplo, muito da parte do propósito de quem certifica, né? O porquê que eu busco uma certificação. Mas acho que, ouvindo aqui os meus colegas, vem muito essa perspectiva do porquê que eu certifico também para dar a segurança na minha cadeia, né? Então, hoje em dia, ainda é raro, né, ter, na questão técnica, a exigência por alguma certificação específica. Quando é muito técnica, sim, mas outras não. Então, você comentou, por exemplo, vocês foram um dos primeiros a fazer a certificação FSC. Por quê? Porque essa certificação ela mostra a rastreabilidade do desmatamento, né, de que aquele papel não vem de uma área de desmatamento. Dificilmente alguém vai contratar por causa disso, mas os grandes clientes, com certeza, têm metas de não contratar serviços que sejam de locais de desmatamento. Então, você ter essa certificação, você comprova para o seu potencial cliente que você está atendendo a uma exigência dele. Então, você demonstra que você não tem desmatamento, de que você não tem na sua cadeia de valor trabalho análogo à escravidão, de que você tem um trabalho justo. Então, a certificação ela serve para dar essa segurança na cadeia. E ela, com certeza, agrega valor nesses processos de compra e de intermediação. Acho que isso saiu muito forte aqui, que eu captei da fala dos dois. Perfeito. Queria continuar um pouco nessa área, ainda no seguinte sentido, Mauro. Quando você contrata e alguém chega para você e fala, eu tenho a certificação, eu tenho o selo, eu tenho, né, como comprovar, o que te faz desconfiar que aquilo é só um selo e não está introjetado no processo daquela empresa? Tem algo que vocês conseguem captar sobre isso? Não? Faz sentido essa colocação? Faz sentido. Se a empresa está apresentando uma certificação que foi exigida naquela concorrência, enfim, faz todo sentido a gente ficar atento. E, inclusive, uma boa prática é a prática de consultar os clientes daquela empresa. Porque eu imagino que, embora, né, aquilo que a gente falou no começo aqui, a gente sempre pergunta para o amigo, etc., na hora de comprar uma coisa pessoal, por que a gente não faria isso na empresa? Não consultaria os clientes daquele fornecedor, tanto os clientes mais novos como os clientes mais antigos. Até para você conhecer como que a empresa estava performando, como que ela é reconhecida e como ela vem performando, porque ela pode ter sofrido uma transformação muito recente e, às vezes, uma empresa de grande reputação já pode estar com algum problema aparecendo. Então, acho que faz sim, todo sentido fazer dessa forma. Perfeito. E quando você sua equipe, chega num cliente para fazer a certificação, é fácil perceber quando aquela empresa já está, aquele processo está introjetado, e quando apenas se preparou para uma auditoria, por exemplo? É comum só se preparar para a auditoria? Amanhã o auditor vem, vamos deixar a casa limpa. Sim, é comum, na verdade, muitas empresas acharem que estão preparadas e daí, na hora que começa a submeter documentação, entende que não está, porque não tem formulários, processos registrados adequadamente. E é comum também a gente perceber que teve um grande esforço para a auditoria.
Evandro, eu posso dar um passo atrás e falar um pouco o que é a certificação? Fique à vontade. É porque eu acho que talvez tenha muita gente aqui que não conhece, e isso explica um pouco para mim, no meu caso, do processo, por que essa questão da auditoria é diferente de algumas. Então, eu represento o Sistema B, que faz a parte da certificação de empresa B certificada. É uma certificação global, que ela olha para qualquer tipo de negócio que tenha fins lucrativos de diferentes setores, e ela está presente no mundo inteiro. Hoje são mais de 10 mil empresas certificadas no mundo, e aqui no Brasil tem cerca de 500 empresas. É uma certificação que ela olha para todo o impacto que uma empresa gera, tanto os impactos negativos, com o olhar de tentar entender se essa empresa está comprometida, de fato, a reduzir ao máximo o seu impacto negativo, quanto, o que para mim é o principal diferencial, os impactos positivos que ela gera. Por que é o B? O B vem de benefício. Então, entende que uma empresa B é a empresa que gera benefícios compartilhados. Ela não só está intencionada em gerar lucro, mas sim de gerar um legado para a população, para o planeta. Por que eu trago isso? Porque é uma certificação estrutural, é uma certificação holística na empresa. Então, ela não é uma certificação que vai estar no colo de uma pessoa de sustentabilidade somente. Se for, e daí, voltando à sua pergunta, né, se você percebe de uma empresa, é uma certificação que ela olha para tudo que você tem em termos de práticas de governança, políticas, de ética, de compra sustentável, de códigos internos antirracistas, de antidiscriminação, etc. Ela olha para todas as suas relações com o uso de recursos de meio ambiente, como você compra, onde você usa, o que você gera de resíduos, o que você gera de emissões. Ela olha para o que você está mapeando hoje e para o que você está fazendo no futuro. Então, o que você está fazendo em termos de planos de desmatamento zero, de áreas de reflorestamento, de regeneração. E ela olha para as pessoas, ela olha para os seus colaboradores, seus trabalhadores, então, tudo política de engajamento, satisfação, saúde no trabalho, saúde mental. Ela olha também para as pessoas da sua cadeia de valor. Você está pagando um salário digno, você está tendo políticas de compra sustentável, você está promovendo pequenos produtores. Então, ela olha como que você está gerando benefício na sua cadeia e ela olha para o seu cliente final, de que forma que a vida, né, do seu cliente final está sendo transformada. Então, por exemplo, a RL, ao fornecer saúde e bem-estar, ela está fornecendo um benefício claro ao cliente final dela. Então, isso também é medido. Como é uma certificação, então, que aborda tudo, de RH, de supply, de procurement, de marketing, ela tem que estar enraizada nas práticas da empresa. Então aí volto para a tua pergunta. É muito comum uma empresa falar, eu sou uma empresa super sustentável, eu já nasci sustentável, está aqui, eu sou uma empresa de propósito. Quando ela vai submeter para o processo de auditoria, você fala, cadê o seu código de ética? Não tenho escrito, mas aqui todo mundo sabe que a gente é ético. Cadê o seu código de não sei o quê? Não tenho isso. Tal. Por que códigos são importantes? Porque mudou a liderança, isso não se perde, né? Tem a perenidade daquilo, além de dar segurança, reputação e etc. Então, é muito comum ter isso, e muitas vezes a empresa, de fato, é sustentável, de fato, tem políticas enraizadas, mas não está registrado. Então, essa é uma das coisas. E acontece o oposto, acontece empresa que fala, eu nunca vou ser isso. Mas, quando ela inicia o processo, que é um processo de respostas, né, autoavaliadas no início, e depois vai para a auditoria, esse processo de resposta da avaliação de impacto, que é uma avaliação gratuita, está na internet, a empresa entra lá e começa a responder, ela começa a fazer o seu próprio plano de compreensão e de desenvolvimento. E aí, sim, ela fala, eu preciso criar isso aqui, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Então, a gente defende muito que a jornada B, a certificação é uma consequência. Que a jornada em si é uma jornada de aprendizado, é uma jornada de conhecimento e de melhoria contínua. E que aquelas empresas que conseguem comprovar, por meio da auditoria, que elas atendem aos requisitos, elas são
se tornam as empresas B certificadas, que hoje, de todas as empresas que usam essa ferramenta, então, para dar outro número para vocês, né? Comentei que tem 10 mil empresas no mundo. 300 mil submetem ali, na nossa ferramenta, a sua autoavaliação. Dessas 300 mil, só 10 mil conseguiram a certificação. Aqui no Brasil, 10 mil já submeteram e 300 a 500 conseguiram a certificação. Então, é difícil, tem um processo no meio, mas que mostra, né, a rigidez daquele processo de auditoria. Mas é um processo de melhoria contínua que todas as empresas fazem, e sim, é muito comum, na etapa de autoavaliação, ela jogar lá para cima, e daí, quando cai na auditoria, começa a cortar, e a gente fala, olha, está quase, mas você ainda tem que implementar essas coisas para conseguir a certificação. Obrigado pela aula. Queria fazer um comentário, eu queria um comentário dos três para a mesma colocação. Tudo isso que você falou, e tem outras certificações, a WELL, LEED, enfim, alguém pode estar pensando, mas isso é muito caro. Eu vou ter que fazer uma jornada, vou fazer uma transformação, eu não vou lá e mudo. É uma coisa, é uma jornada realmente, né? E talvez isso tenha investimentos. A pergunta que eu gostaria de falar para os três, começando pelo Mauro, isso tem ROI? Isso se paga ao longo do tempo? Isso tem ROI, sim. O pior é você não fazer, você não buscar melhorar. Uma melhoria contínua é muito mais caro. Se você não fizer a melhoria contínua, fica muito mais caro, com certeza. Mas, Evandro, eu trabalho numa empresa farmacêutica, numa multinacional. A MSD é uma empresa de biotecnologia, desenvolve os medicamentos para atender necessidades médicas não atendidas, principalmente doenças raras, oncologia, vacinas, tudo aquilo que são necessidades médicas das pessoas. Para fazer isso, a empresa ela conta com centros de criação, centros de inovação. Esses centros de inovação, eles têm que apostar em moléculas que serão as moléculas que vão tratar as doenças. Para fazer isso, são feitas diversas investigações, em diversos níveis, chegando até o ponto onde as pessoas recebem aquele medicamento em estudos clínicos. Tudo isso é cercado de um rigor de certificações, um rigor de escolha de parceiros muito grande. Os parceiros principais da empresa são os seus colaboradores. Os seus colaboradores, ao estarem dentro de uma instalação da empresa, eles são o principal ativo, não é só discurso, eles são mesmo. Foi dito aqui também na apresentação da RL, não é sobre o edifício, é sobre as pessoas. Quando nós, profissionais em FM, estamos administrando um espaço construído, nós estamos fazendo manutenção no ar-condicionado, limpando o piso, dando manutenção no mobiliário, nas instalações, não pelas instalações, não é pelo edifício, é porque lá estão pessoas trabalhando. Essas pessoas é que importam. Então, quando nós fazemos isso, também a empresa não é uma instituição de caridade. A empresa não está colocando milhões ali naquele espaço para garantir o conforto, garantir a qualidade do ar, garantir a qualidade da água, as questões de nutrição e alimentação, a segurança física, patrimonial daquelas instalações. A empresa não está fazendo aquilo porque ela é uma instituição de caridade. Ela está fazendo aquilo porque aquele colaborador que vai chegar naquele ambiente, seja para utilizá-lo, ele é um passante, ele é um visitante, seja o colaborador que trabalha naquele ambiente construído, ele é o principal ativo. Se ele está bem cuidado, ele vai poder entregar o seu melhor. Se cada um de nós pudesse entrar num ambiente que estivesse gerando saúde para nós, será que a gente não escolheria aquele ambiente do que um outro? Muitos de nós aqui já entramos em ambientes que a gente viu que era insalubre. Uma loja, um hotel, um lugar, a gente já foi visitar alguém, a gente sabe o que é um ambiente que não promove saúde. Como é que a gente se sente nesse ambiente? A gente não se sente bem. Com certeza a gente não voltaria naquele restaurante que tem aquele
sanitário sem condições. A gente fica imaginando como é que é a cozinha. Ou a gente foi mal atendido na mesa ou no balcão. A gente não quer voltar naquele local. Totalmente o contrário de um local que eu fui bem atendido. Eu quero voltar, eu faço questão, eu fico até na fila para comer naquele lugar, para visitar aquele lugar. Então, o ambiente de trabalho é a mesma coisa. Imagine você chegar de manhã para trabalhar no seu local e no final do dia, no final da sua jornada, você ainda se sentir energizado, você ainda se sentir com energia, que o local não te sugou, que o local não roubou as suas energias. Então, esse é o pensamento da empresa. Então, nesse pensamento, quando a empresa busca uma certificação, eu vou falar do caso da MSD, fomos lá buscar uma certificação LEED, que se chama LEED Operação e Manutenção. Quer dizer, não significa construir verde, significa operar verde. E tivemos o primeiro escritório do Brasil certificado em LEED OIM, que significa que a nossa operação, então a manutenção que nós damos ali, a limpeza que nós fazemos ali, a qualidade do ar, a qualidade da água são mantidos, operados e entregues ao colaborador final de uma forma em que esse colaborador final ele tem uma performance maior. E isso se paga. Na certificação WELL, ela vai mais longe, porque ela vai falar do bem-estar das pessoas. Ela vai falar de conceitos, por exemplo, como som. Nós temos uma questão de saúde com relação ao ruído. Um local que não tem a reverberação, que não tem o conforto acústico, rouba as nossas energias. A gente chega no final do dia, a gente está esgotado por causa do ruído e a gente nem sabe. Um local que não tem a iluminação adequada, você se lembra lá, Hugo, quando você me visitou, ela pode pesar muito contra as pessoas. Buscando a melhoria da qualidade da iluminação, nós instalamos, e de acordo com as ideias que a gente teve com o fornecedor, foi uma primeira instalação aqui no Brasil de um LED circadiano. É um LED, substituímos as lâmpadas fluorescentes naquela época, por um LED que regula a cor da temperatura, né? A temperatura da cor da lâmpada, vindo do mais quente, 2.500 K, ao mais frio, lá perto dos 6.000 K. E faz isso automaticamente ao longo do dia, simulando a mesma cor que a gente observa no sol, aquele sol mais amarelado de manhã, no final da tarde, o sol mais intenso, mais branco, aquele que nos desperta ao longo do dia. Isso promove que a produção da sua melatonina seja mais regular. Você termina o seu dia e você vai para a sua casa se sentindo melhor até para dormir. Tudo isso, em diversos estudos que o Instituto de Bem-Estar do edifício fez, em diversas aplicações, onde foram feitos questionários, foram feitas avaliações com usuários e avaliações medidas. Isso não é achismo. Isso participaram mais de 5 institutos. Eu recomendo a vocês visitar o site do IWBI, que é o www.certified.com. Nesse site vocês vão encontrar lá um estudo que é A Saúde se Paga. O que significa a saúde se paga? Significa reconhecer um aumento de satisfação das pessoas, aquilo que eu falei, né? Querer voltar para o ambiente. Em instituições antes e depois da certificação WELL, aumentou em 28%. O que significa isso? No trabalho híbrido, estamos aqui todos nós dizendo para as pessoas, voltem para o escritório, venham aqui, porque aqui é o lugar e tal. E o sujeito lá pensando, mas aquele lugar lá que rouba a minha energia, aquele lugar que eu não quero ir, aquele lugar que isso, que aquilo outro. Não dá, né? E se a pessoa pensa, puxa, que bom que eu estou indo para o meu escritório, porque no meu escritório eu tenho lá já um reconhecimento de que aquele escritório respeita o meu bem-estar. Então, 28% de aumento de satisfação. 26% de aumento em todas as perguntas relacionadas a bem-estar. Aquilo que eu falei, o ambiente construído como promotor de saúde. 10% no aumento da saúde mental. Todo mundo aqui está ligado agora na NR1, que fala sobre a saúde mental e tem um potencial enorme de trazer transtornos para muitas empresas que não se alinharem. Então, você poder aumentar a saúde mental dos seus colaboradores através de uma certificação como o WELL é bastante importante. E até as pessoas chegaram a relatar 2% de melhora na sua saúde física,
Poxa, mas saúde física? Como que o escritório, né, melhorando a saúde física? Gente, qualidade do ar é saúde física. Você se movimentar dentro do escritório e ter vários tipos de mobiliários e fazer reuniões em lugares diferentes é saúde física. O escritório promover o uso das escadas é saúde física. Você não ter o lixinho do seu lado, debaixo da sua mesa, tão conveniente ali para você jogar o seu resíduo, e você ter que se levantar até uma estação de reciclagem para jogar o seu lixo, são passos a mais que o seu contador vai te dar no final do dia. E, pasmem, mesmo em empresas americanas, que são consideradas muito produtivas, conseguiram um aumento de 10% na produtividade, com a certificação de bem-estar. Todo esse conjunto é para comprovar que, sim, existe um ROI, sim, ele é mensurável, e sim, sempre há a vantagem de você perseguir as melhores práticas. Perfeito. Aula. Nós, na RL, eu quero que você comente, tá, sobre isso, mas nós, na RL, o nosso diferencial é o valor da limpeza. E o valor da limpeza traz para a gente não o preço que você paga por determinado produto, mas o quanto que uma limpeza bem feita vai gerar tudo isso que o Mauro acabou de falar, que é saúde e bem-estar. E existe uma pesquisa da ISA, que é um órgão americano, da indústria de higiene e limpeza, que comprovou, através de pesquisa científica, que um ambiente limpo faz com que você tenha melhor bem-estar, faz com que você produza mais. Então, a pessoa produzia X, ela vai produzir tantos mais. Nesse estudo, o valor da limpeza, né, diz que um ambiente limpo faz com que as pessoas tenham um melhor poder de aprendizagem. Então, se eu tenho uma escola, por exemplo, que o meu produto é o aprendizado, eu tenho que ter um ambiente saudável para receber os meus alunos, porque ali ele vai aprender mais e melhor, né? Então, acho que faz todo sentido essa questão, que tem muito a ver com o WELL, tem muito a ver com a questão da saúde, higiene e limpeza, como nós colocamos nos vídeos também. Por favor. Boa. Evandro, acho que bastante coisa para comentar da fala da Cíntia e do Mauro. Primeiro, gostei muito do que a Cíntia falou, de que a certificação realmente é uma jornada que transforma por si só. Eu conheço várias pessoas que têm empresas ou gerenciam empresas que se certificaram em algumas das certificações disponíveis no mercado e comentaram comigo de forma muito espontânea e transparente, falando que só o processo de certificação já valeu independente do selo, porque isso já transformou a minha operação. Acho que a gente vai falar até um pouco mais sobre isso depois. E pegando o gancho do Mauro, isso antes de entrar na resposta da sua pergunta, Claro. Que o Mauro trouxe o exemplo aqui, se a gente deixaria ou não o nosso filho entrar num ônibus de escola onde o motorista não tem a CNH, né? E a gente estava falando agora há pouco, e a Cíntia comentou também, daquelas empresas que só têm a certificação, e o Mauro também falou sobre isso. Olha, eu tenho a certificação e não necessariamente isso cascateia, isso tem um impacto na operação do dia a dia. Eu assimilo isso muito a casos recentes que tivemos aqui no Brasil, inclusive, de médicos que estavam fazendo cirurgia tendo comprado o diploma de medicina. Perfeito. Uma hora a casa cai, isso não se sustenta. Então, a certificação ela precisa, de fato, genuinamente ser mais do que um papel colado na parede ou um anexo de um e-mail para me habilitar a participar de uma concorrência. Agora, falando sobre ROI. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a gente tem a vida que a gente tolera. Meio filosófico isso, né? Mas, assim, por um lado, é triste ou complexo a gente pensar que a gente precisa de encontrar argumentos e números tão convincentes quanto esse que o Mauro trouxe para justificar, para convencer as lideranças das empresas a fazer algo que parece óbvio. Não é? Eu preciso de mostrar um número, acho que de 28%, que você comentou no primeiro, de, poxa, as pessoas querem voltar para um ambiente que é saudável. Mas acho que ninguém tem dúvida disso, né? Não deveria ser saudável, né? A gente não deveria ter dúvidas sobre isso. E é claro que tudo na vida tem um esforço. Engraçado que nesse mesmo estudo do Hofstede que eu comentei na primeira pergunta, mostra o quanto que o Brasil, ele é orientado a decisões de curto prazo. Então, a gente está o tempo todo se perguntando do ROI, porque eu quero saber se isso vai me trazer um resultado no curto prazo. E isso a gente entende nas nossas empresas, mas nas nossas vidas. Quantas pessoas querem, às vezes, ter uma saúde maravilhosa, mas não estão dispostas a pagar o preço por isso? Tudo tem um preço a ser pago. E alguns desses preços são óbvios que vão ser pagos.
a exemplo desses investimentos que o Mauro e a Cíntia comentaram, dessas certificações, mais uma vez, que quando não são só um papel para estar na parede ou em anexo de um e-mail e genuinamente transformar a operação e o dia a dia da empresa, isso naturalmente vai ter um retorno. Perfeito. Cíntia, você é questionada referente a se isso dá ou não retorno no seu dia a dia? Sempre. Sempre, né? E é um dos temas que eu gosto muito também, porque, como eu falei, né, que é um processo de aprendizado e que a gente sempre olha para o que a empresa tem de oportunidade de melhoria em termos de redução de impacto negativo e de promoção de impacto positivo, a gente consegue ver claramente aonde entra o ROI. Então, se uma empresa está mapeando lá como que ela usa os recursos, aonde que ela tem desperdício, aonde que ela tem emissão, ela tem claramente um papel, uma ação direta, porque ela consegue fazer toda a comparação com empresas do mesmo setor, empresas de outros setores, empresas de outras regiões, e entender onde é que eu estou melhor e onde é que eu estou pior. Então, ela fala, nossa, eu nunca parei para olhar que eu devia fazer, vou olhar um exemplo básico, mas que eu deveria olhar para as minhas emissões. Por que isso é importante para mim? Aí ela vai lá e vê que as outras empresas do setor estão fazendo isso e ela não está. Aí ela entende o que ela tem que fazer. De repente, ela vê que, nossa, as minhas emissões estão vindo de transporte, enquanto meus concorrentes não têm. Tem alguma coisa aí que eu não estou fazendo. Será que eu estou comprando de logística de fornecedor muito longe? Então, por isso, eu estou emitindo um monte de carbono na minha cadeia, enquanto meus fornecedores não estão? Então, algo que podia ser meramente visto como sustentabilidade está diretamente conectado com a cadeia de valor dela, que está diretamente conectado com os custos que ela tem. Então, se ela reduz o impacto ambiental, ela também está reduzindo, provavelmente, os custos que ela gera. Ela tem redução de risco nítida. Então, quando ela está mapeando isso, onde que tem custo, onde tem desperdício, aonde que tem risco de cadeia, ela está olhando para a redução de risco futuro. Quem é que não teve problema na pandemia? Que de um dia para o outro começou a faltar coisa básica na cadeia de suprimentos. Começou a faltar ingrediente, os preços dispararam. Então, quando você está mais preparado para essas questões, você está entendendo a sua cadeia, os seus riscos, você também está com uma maior resiliência, está mais preparado, mais sustentado para essas adversidades que vêm do futuro. E aí também gera a visão de futuro de impacto positivo e de vantagem competitiva. Se eu, na minha jornada, identifico que tem alguma coisa que eu fazia que, para mim, era óbvia, mas eu vejo que o mercado não faz, isso gera um estalo. Poxa, ninguém está fazendo isso? Isso aqui é uma coisa tão importante. Como que eu comunico melhor isso? Como que eu gero valor através disso? Como que eu comunico melhor para os meus clientes, para os meus fornecedores? Além disso, tem a vantagem competitiva de desenvolvimento de novos mercados, novos produtos. Então, ela está mapeando os impactos que ela tem e ela identifica que ninguém está fazendo alguma coisa ali. Eu posso começar a entrar naquele setor, eu posso começar a ofertar algo que é hoje um problema. Então, hoje, o maior problema é desperdício de um tipo de resíduo, de produto de limpeza, vamos supor, ou algum químico que ninguém está endereçando. Eu vou criar um produto para fazer isso, porque é uma demanda de mercado. Então, tem um olhar de sustentabilidade, mas ele tem também um olhar de vantagem competitiva. Além disso, para cada perfil de empresa, tem uma questão financeira. Dinheiro no bolso, todo mundo quer. O que um olhar na sustentabilidade pode gerar de ROI financeiro? Para algumas empresas, é acesso a capital. Então, tem muitos fundos de investimento, tem muitas aceleradoras que escolhem empresas que estão fazendo uma boa gestão de impacto, ESG, sustentabilidade, como você quiser chamar. Tem a abertura de mercados. Tem empresas hoje que têm requisitos de compra somente de empresas que tenham comprovação por certificação ou por práticas. Tem também a parte de M&As, de fusão e aquisição. Você ter uma certificação ajuda na valoração da empresa, ajuda a mostrar o que ela está fazendo. Então, isso faz com que a empresa seja mais bem posicionada nesses momentos de negociação financeira. Então, esse é um argumento de ROI, assim, quando fala de dinheiro, ali é bem específico. Sem dúvida, tem a parte de retenção de talentos, é algo mais novo também,
tem sido discutido cada vez mais, mas os colaboradores, principalmente os mais jovens, estão olhando para isso. Então, olhar para ser uma empresa onde as pessoas querem trabalhar, ser uma empresa que é reconhecida por isso, faz com que seus talentos fiquem mais fiéis ali. Tem a questão das relações comerciais mais sólidas, você foge de preço, né? Então, você consegue colocar valor agregado por trás. E, por fim, que eu acho que, para mim, é o que mais me encanta, é quando uma empresa busca o ROI perfeito, é quando o modelo de negócio dela existe para servir. Então, quando a gente está falando da RL, que o motivo de existir não é limpeza, é saúde, quando você está ofertando saúde, formas de ter saúde e bem-estar, você está, por meio da venda do seu produto, gerando impacto positivo na vida das pessoas. Então, o ROI é exato, porque quando a sua ação de sustentabilidade ela não está integrada no negócio, ela é a primeira coisa a ser cortada. Então, se você é uma empresa que... se você falasse assim, o propósito da RL é não desmatar, vamos supor. Se esse fosse o propósito principal. Na hora que tem aquela pressão financeira, vamos deixar para depois? Mas não, o propósito está conectado com o produto. Não tem como a empresa não ofertar saúde e bem-estar, porque esse é o centro do negócio dela. Então, quanto mais diferencial de saúde e bem-estar ela ofertar, mais dinheiro ela vai receber, porque ela vai ter mais cliente, mais sustentável financeiramente ela vai estar. Então, é aí que o círculo se fecha. Muito obrigado. Consequência, né? Eu fiz essa pergunta porque vocês podem, em algum momento, sentar com o CEO, um diretor, e falar, putz, acho que a gente deveria buscar uma certificação. E a resposta vai ser, mas isso se paga? Então, acho que está comprovado que se paga, e se paga muito, né? Gente, essa conversa é uma conversa de 1h30. Não sei se vocês sabem, mas só faltam 14 minutos para a gente terminar isso aqui. Então, nós vamos ter que dar uma acelerada. Vou fazer uma pergunta aqui para o Hugo, vocês preparem de vocês, tá? E a hora que eu falar tem perguntas, não vai me deixar no vácuo, tá bom? Alguém erga a mão e faça a pergunta. O Hugo, e serve para os outros, eu vi no seu currículo, né, que você tem a certificação sua, do profissional. Então, nós estamos falando muito aqui de certificações de empresas e tudo, mas tem também o profissional que pode certificar, e você é um profissional certificado LEED, como Mauro. Conta um pouco para a gente como foi essa jornada e se isso dá um diferencial em relação ao mercado, por favor. Boa, ótima pergunta, Evandro. Acho que a resposta curta é sim. Agora eu vou dar um pouco de contexto, né? Ao longo da minha trajetória profissional até aqui, eu tive a oportunidade de me certificar LEED, AP, O mais M. O que significa isso? Acho que muitos conhecem a certificação LEED de edifícios sustentáveis, como o Mauro mesmo comentou, que certificou o escritório dele. Mas o GBCI, que é uma instituição associada ao GBC, também certifica profissionais. E a certificação de profissionais ela vem em 2 etapas principais. Uma que é o LEED GA, o Green Associate, que é como se fosse um profissional que tem conhecimentos básicos sobre todo o contexto da eficiência predial. E depois você pode fazer uma prova de especialização, entre aspas, que é o Accredited Professional, o AP. E você pode fazer mais de uma, inclusive. Aqui eu tive a oportunidade de me certificar, foi a do APO mais M, que é de operação e manutenção. Como manter um empreendimento, um edifício, um escritório sustentável durante a monotonia da operação. Não é tão monótono assim, né? Não. Mas é difícil, às vezes, manter a consistência ao longo do tempo. Às vezes é mais fácil você entregar algo sustentável do que você manter algo sustentável. É nesse sentido. E depois tive a oportunidade de me certificar PMP pelo PMI, Project Management Institute, que é uma instituição muito focada em gerenciamento de projetos. Para quem, de alguma forma, tem o desafio de direcionar o tema de ESG e sustentabilidade dentro das organizações, com certeza a certificação LEED vale a pena. E para quem, de alguma forma, tem o desafio não só de cuidar da operação, que é algo continuado, mas que também tenha que fazer a gestão de projetos, ou seja, atividades que tenham começo, meio e fim bem definido, tipo uma obra, uma reforma, um projeto, com certeza a certificação do PMP ela vale a pena. Porque te dá subsídio, te dá arcabouços técnicos para você colocar em prática na hora da gestão de um projeto de média ou alta complexidade. E falando como profissional, eu já vi muitas vagas de mercado que exigem, inclusive, algumas dessas certificações como pré-requisito para que o candidato se inscreva na vaga.
E, como empresa, eu já vi alguns processos, algumas concorrências, algumas licitações, algumas RFPs, acho que está dando retorno no som, que exige que o engenheiro ou a pessoa responsável direta pela prestação dos serviços, o profissional alocado, tenha uma dessas certificações. Então, também pode ser um diferencial de qualidade na entrega e também um diferencial para o CPF, para o profissional que conseguiu angariar aqueles selos. É o que você está indicando para todo mundo que está nessa sala aqui. Sim. Muito bom. Fala, Mauro. Somando ao que o Hugo acabou de falar, e até com o meu boné aqui de presidente do Conselho de Administração da Abrafac, e falando aqui aos profissionais de FM, a Abrafac tem uma certificação profissional, Evandro. Se chama C11FM. Entrem lá no site da abrafac.org.br para vocês conhecerem. A gente falou aqui da habilitação do motorista do ônibus. Imagina você ter um edifício que tem lá milhares de pessoas trabalhando e, de repente, você não tem um profissional que está realmente habilitado para estar ali na frente daquele imóvel, gerenciando toda a manutenção, gerenciando a qualidade do ar, a segurança daquelas pessoas que estão ali. Por isso, a certificação C11FM. O certificado da Abrafac é aquele selo de garantia de que aquele profissional cumpre pelo menos os requisitos mínimos que a Associação Brasileira de FM declara como necessárias para aquele profissional. Conheçam mais sobre essa certificação profissional. Obrigado. Agora é a hora, tá, gente? Vocês têm alguma pergunta? Dois. Tem alguém com microfone aqui. Tem microfone para eles fazerem a pergunta? Precisa do microfone para... Não tem, ó, estão falando que não. Não tem, eu levo. Estão me dizendo lá que não. Ergo a mão que eu... Onde? Quem ergue a mão? Obrigada, bom dia. Meu nome é Isabela, estou representando a Sunrise, é a empresa certificada B. Também temos Ecovades e GHG Ouro. A minha pergunta vai para a Cíntia, mas também fiquem à vontade para comentar. Considerando que temos aqui algumas empresas com oportunidade de certificações, como que vocês enxergam a conexão entre essas diferentes certificações citadas hoje dentro de um mesmo ecossistema? Como que elas se relacionam e se complementam? Ou elas ainda estão muito isoladas uma das outras? Sempre vai haver. Obrigada, Isabela. E bom saber que a Sunrise está aqui. Eu já estava perguntando para eles que empresas B que eles são parceiros, então mais uma aqui para a gente. As certificações, como elas têm esse papel de dar a chancela de reputação e credibilidade, é natural que sempre tenha certificações especializadas do setor. Então, quando traz aqui LEED, é uma das referências de facilities e outras, e certificações que são comparáveis entre setores. Então, elas cumprem, acho que, de fato, papéis distintos. É sempre muito importante que a certificação ela aborde onde que a empresa tem o maior impacto dela. Então, uma empresa que tenha uma cadeia forte, que é de risco de direitos humanos, deve olhar para uma certificação que vai apoiar isso e falar, olha, eu faço diferente do que a regra do mercado. No caso de empresas que têm essa conexão com diferentes setores, é importante uma certificação que dialoga com mais de um. Então, por exemplo, a RL, que atende vários setores, estávamos falando educação, saúde, facilities, é natural que ela tem que agregar valor para esses diferentes setores. Então, no caso da certificação B, é uma certificação, como são mais de 100 setores hoje certificados, ele ajuda a ter essa comparabilidade de mercados, de setores, e dá uma visão geral da empresa. Mas é óbvio que vai ser importante também ela conseguir dialogar com uma parte específica. Então, o selo FSC vai mostrar uma parte da cadeia dela. É muito comum usarem Eu Reciclo para a parte de reciclagem, quem tem bens de consumo, LEED vai usar para a parte de facilities. Então, eu acho que elas se complementam. Depende aí do olhar, da sua parte interessada. Vai olhar, talvez vai dar valor mais para uma do que para outra, mas eu não vejo como uma ou outra. Eu vejo que elas realmente se somam. O maior desafio
é conseguir, de fato, cruzar hoje esses parâmetros. Então, um dos trabalhos que a gente tem feito é de cruzar o que a gente chama da interoperabilidade, que é uma palavra que eu aprendi recentemente, que é o como que, por exemplo, os índices do ISE, os índices do SASB, do GRI para empresas de capital aberto se cruzam com a certificação para que um gestor de sustentabilidade não tenha que fazer 10 relatórios. Então, é isso que a gente está agora, né, que eu acho que é o grande desafio das certificadoras, de mostrar, olha, essa certificação olha para isso, que também cruza com essa certificação e com essa. Assim, a gente facilita o trabalho de quem está do outro lado. Sem falar que uma empresa, quando ela entra num processo de certificação, de auditoria, na primeira dela, ela já muda a forma de pensar. Ela já entende que ser certificada em qualquer coisa sempre vai passar pela necessidade de você atender requisitos, alguns pré-requisitos que são, inclusive, eliminatórios, de você dizer claramente o que você faz, de você fazer aquilo que você diz que faz e de você trazer evidências tangíveis, comprovadas daquilo que você está fazendo. E isso serve como parâmetro para qualquer certificação. Então, muda a forma de pensar da empresa. Ela passa a encarar todos os seus processos dessa forma, que podem levar que seja muito mais fácil que ela adote boas práticas que estão nas certificações que existem por aí, sem necessariamente buscar o selo, porque às vezes o selo custa também, né? Então, muitas vezes você pode adotar as boas práticas de um LEED, de um WELL, sem necessariamente correr atrás da certificação, mas já muda o seu mindset, já muda a maneira como você pensa. Mais perguntas? Em cima disso que vocês colocaram, nós estamos aqui hoje numa sala onde nós temos a área de indústrias, temos escritórios, temos saúde, temos escolas, né, a área de escolas. E toda essa base que foi dada aqui, eu entendo que ela serve para qualquer segmento, né? A gente, às vezes, fica um pouco mais focado na questão da indústria ou dos escritórios, mas ela serve para qualquer segmento, porque todos os segmentos existem suas certificações. Então, é importante fazer essa colocação. Nós temos mais 4 minutos e nós vamos ter que ser rápidos nas perguntas e nas respostas. Aqui na primeira fila tem alguém querendo fazer pergunta. Quer fazer Perguntas? Perguntas? Sabia que ele queria fazer uma pergunta, tá vendo? O tema é governança, uma palavra mágica que agora, como parceria antigamente, serve para tudo, né? Toda a questão de governança. Para os dois, né, para o Mauro e para o Hugo, a pergunta é a importância da governança na tomada de decisão de certificar ou não, e de onde nasce, porque a certificação pode vir por pressão de mercado, pode vir dentro da empresa, pode vir top to down, né, se a liderança, as principais lideranças estão envolvidas naquele tema. Queria que vocês contassem um pouco da importância desse tema, se der tempo, rapidamente, comentar isso. E, de uma maneira mais ampla para a Cíntia, né, como que está sentindo o movimento, você falando da governança mundial, que foi implodida, o principal líder da principal nação do mundo combate, nega a mudança climática, como esse movimento repercutiu no movimento B, das empresas que estavam se engajando, que sofrem um gelo, né? Mas que eu espero que tenha sido devidamente contornado. Então, para os dois, no sentido das empresas, a governança, como que o sistema de governança contribui, porque, às vezes, uma tomada de decisão top-down, se não ganha sustentação no público, né, você pode ter problema. Então, para os dois, e no seu caso, um pouco mais amplo do movimento B, segundo essas coisas que estão acontecendo no mundo aí. Obrigado. Boa, obrigado pela pergunta. Eu vou trazer uma frase que eu gosto muito, que é do pai da administração moderna, Peter Drucker. Ele fala que a maior ameaça de uma organização não é a concorrência externa, mas a incompetência interna. Eu acho que isso diz muito sobre governança, eu acho que é uma resposta muito alinhada com a pergunta que você me trouxe, porque uma das perguntas que sempre me fazem sobre certificação, a segunda, depois do ROI, Evandro, se isso não acaba burocratizando demais o processo de tomada de decisão. E eu acho que as pessoas, às vezes, enxergam que poder tomar qualquer decisão é liberdade. Mas, na verdade, na minha visão, isso é uma prisão. Porque você pode sofrer da síndrome da análise, você tem tantas opções para tomar que você fica paralisado, tentando identificar qual que é a melhor decisão, aquela decisão utópica perfeita, que vai ser a bala de prata que vai resolver todos os seus problemas. Então, como governança, assim, acho que as empresas precisam de se preocupar em se preparar, em se embelezar para o mercado, claro,
para poder atrair novas oportunidades, participar de novas concorrências, mas principalmente porque sem isso, a médio e longo prazo, com o crescimento da empresa, ela não se sustenta. Ela escraviza as lideranças ao invés de realmente trazer o glamour de um crescimento organizacional e institucional. Então, poder reduzir as opções na mesa, trazendo processos, métodos e clareza de qual é o caminho que já foi desmatado, né, o caminho que já foi traçado para se tomar aquela decisão, liberta os líderes e também as equipes. Na MSD, uma empresa farmacêutica, como todas as farmacêuticas, vivem de reputação. Você jamais daria um remédio para o seu filho de uma empresa que você não confiasse, um alimento para o seu filho de uma empresa que você não confiasse, e assim por diante. Então, a governança, embora ela seja essa burocracia, ela é a burocracia boa, porque ela, no momento em que a governança da empresa está fortalecida, e no momento que ela é construída de baixo para cima, ela é fortalecida no seu grau máximo. No caso das certificações, para nos atermos aqui, a MSD, dentro dos seus fóruns de discussão, abriu realmente para que os seus facilities, mundo afora, trouxessem oportunidades de melhoria dentro da área de FM que resultassem em melhoria para a empresa. E foi levantado a mão lá por alguns profissionais e falaram, precisamos certificar LEED, precisamos certificar WELL. E aí a empresa assumiu isso como responsabilidade dela, porque ela entendeu que os profissionais que estão na ponta são as pessoas mais qualificadas para trazer qualquer necessidade da empresa. Quem está lá sentado com 1001 coisas para fazer, não tem muitas vezes oportunidade de reconhecer tudo isso. Então, a governança ela tem que ser forte e ela tem que trazer quem está na ponta, quem está no dia a dia, para ser uma voz opinante dentro da empresa. Pergunta mais filosófica, que está diretamente conectada também com esse tema de governança, né? Para quem trabalha com sustentabilidade, sem dúvida, assim, as movimentações políticas no último ano dão aquele choque, às vezes um sentimento meio de impotência, um sentimento de não é possível que a gente está tendo os retrocessos que a gente tem, né? Quando Estados Unidos sai do Acordo de Paris e a gente ouve questões negacionistas de que as mudanças climáticas não existem, elas, sem dúvida, dão uma certa abalada. Mas o que a gente viu, né, como cenário global desde o ano passado? Não foi generalizado um movimento de empresas retirarem compromissos climáticos e sociais. Isso aconteceu bem pontualmente e aconteceu mais nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos colocaram regras de compras onde empresas que colocassem termos como regeneração, inclusão, justiça, não receberiam dinheiros do governo. Então, com isso, sim, né, com o objetivo de manter dinheiro no bolso, e porque estas empresas não tinham processos de governança, de sustentabilidade bem estruturados, que garantissem essa perenidade de suas políticas, muitas empresas acabaram retirando compromissos para não perder verbas de governo dos Estados Unidos. Esse movimento não foi visto dessa forma aqui no Brasil, principalmente no nosso núcleo, que trabalha com empresas que estão verdadeiramente ali comprometidas. Então, para você conseguir uma certificação B, a empresa não pode ter só discurso, não tem nem como, por conta da auditoria. Então, a gente não sentiu isso tanto. O que a gente sentiu foi uma desaceleração, digamos assim, daquele momento de muita gente indo buscar. Então, a gente sai de 2022, 2023, onde tinha crescimento de mais de 70% de busca de empresas querendo se certificar, para um crescimento de 25% a 30%, que ainda é um crescimento muito saudável, mas você vê essa desaceleração. O que, na verdade, eu vejo como positivo, porque não adianta ter um monte de gente querendo vir pelo modismo e não estar comprometido, de fato, nessa manutenção da certificação. Então, conectando as duas pautas, uma empresa ela só se torna certificada quando tem duas coisas fortes. Quando a alta liderança está engajada e acredita naquilo, porque, sim, para certificar tem um trabalho, tem um recurso financeiro, um recurso humano que tem que ser dedicado. E 2, quando a sua equipe
está comprometida e vê valor. É muito comum uma empresa se certificar porque o dono, o CEO, acredita, mas depois de um ano está ali questionando se o ROI fez sentido. Por quê? Porque a equipe não se engajou, a equipe não viu valor, e aí a equipe não dá a manutenção daquilo. Então, eu acredito muito que, para uma empresa entrar numa certificação e para uma empresa ter uma governança de sustentabilidade robusta, a alta liderança tem que estar engajada, e para que isso se desenvolva e evolua no longo do tempo, a sua equipe tem que estar 100% engajada e conectada. Muito obrigado. Eles querem responder mais perguntas, mas realmente estamos com o tempo estourado, Mauro. Mas eu vou colocar aqui uma pergunta, se tem alguma coisa que eu não perguntei, que vocês gostariam de responder, e isso vai colaborar com o público que está aqui hoje. E já para a gente ir para o final. Ó, Evandro, eu tinha mais umas 10 páginas aqui, porque eu queria contar Eu para também. vocês. Tem muito conhecimento para compartilhar e para colaborar, mas eu acho que, bom, a gente vai estar aqui depois, né, daqui do painel. Fiquem à vontade para acessar e perguntar, eu acho que seria muito interessante. Eu queria fazer uma lembrança do seguinte, reforçar, na verdade, que nós que estamos administrando ambientes construídos, a gente sempre tenha o foco, a gente sempre parta do princípio de que isso é para as pessoas. Eu acho que se a gente se nortear com esse foco, a gente sempre vai tomar as melhores decisões. Quando a gente tiver que abrir mão de alguma coisa, por uma questão de, estão nos impondo aqui um budget, né? Quem que aqui não tem uma restrição de budget? Quem que aqui não tem alguma necessidade de um save, de um corte, alguma coisa? Todos nós recebemos essa missão. Quando a gente tiver essa missão, que a gente possa fazer isso, colocar as pessoas em primeiro lugar, abrir mão daquilo que não seja essencial, sempre aquilo que, mas eu vou deixar de pintar ali, vai ficar feio. Mas se eu tiver que, entre pintar e trocar o filtro do ar-condicionado, que vai promover saúde para as pessoas, eu vou trocar o filtro do ar-condicionado. Se eu tiver que trazer produtos de qualidade para garantir a saúde das pessoas, eu vou optar por eles, porque o custo total é menor, a gente já falou isso aqui. Se a gente se nortear por isso, a gente sempre vai estar num lugar seguro. E se o seu gestor tiver dúvidas disso, bate um papo com ele. Fala, eu fui lá no RL Conecta, eu escutei lá um pessoal falando de que as pessoas é que importam. O que importa para você, chefe? E aí, com a resposta dele, ele vai com certeza refletir na resposta que ele vai dar, e ele vai te dar a resposta certa. Excelente. Por favor. Evandro, acho que uma fala final, então, né, para poder terminar aqui o nosso bate-papo, a gente vai estar aqui depois, então, por favor, sinta-se à vontade para nos fazer as perguntas, que não deu tempo de fazer. Mas, nos últimos anos, a gente vem ouvindo muito a necessidade de que o FM se torne cada vez mais estratégico, né? Acho que até esse tema já está meio cansando para muita gente. Mas eu diria que não dá para ser estratégico sem ser protagonista. E não dá para ser protagonista sem assumir a roupagem da autorresponsabilidade. Mauro e eu estávamos falando sobre isso agora há pouco ali, né, Mauro? De que é muito fácil a gente colocar a culpa no nosso diretor, é muito fácil a gente colocar a culpa, mas foi compras que contratou errado, mas a responsabilidade, eventualmente, de uma especificação técnica, que pode ou não passar por uma certificação, está nas mãos do profissional de FM. Então, eu diria que, muito mais do que levantar a bandeira e a pauta de ser estratégico, eu deixaria o desafio de sermos protagonistas. E ser protagonista tem muito mais a ver com postura do que com cargo. Muito obrigado. Por favor. Para mim, eu queria trazer uma provocação final, assim, de se alguém está aqui, será que isso é para mim? Será que não é? O que será que é esse negócio de ser B? O meu convite, na verdade, não existe qualquer restrição, acho que qualquer tipo de empresa pode, vou abrir aspas, não são todas, a gente tem alguns setores que são inelegíveis, são setores de alto impacto ambiental, mas os que aqui que estão presentes não participam desses setores. Então, meu convite comecem uma autoavaliação, a ferramenta que chama Avaliação de Impacto B, ou B-Impact em inglês, está disponível online, é gratuita, é confidencial. Então, minha dica abra uma conta
começa a responder, começa a ver, porque eu tenho certeza que vocês vão entender o valor estratégico que ela pode ter para o negócio de vocês. E, se você é uma alta liderança, levar para a sua equipe. Se você é da equipe, levar isso como uma recomendação para o seu gestor, para que seja incorporado, porque, no longo prazo, agrega muito valor. Então, é um convite para que inicie essa jornada sem medo. Muito bom. Respondemos a pergunta, as certificações importam? Acho que responderam, né? Mas acho que mais do que as certificações importam é o que tem por trás da certificação. Qual que é a ideia que você tem quando você começa a pensar numa certificação, né? Qual que é o conceito que está ali por trás? Qual que nós falamos de transformação, né? Não é o selo, é como que a gente transforma nossos processos, como a gente pode ser protagonista para transformar os processos dentro das empresas que nós estamos. Bom, gente, eu, em nome da Rede RL, gostaria de agradecer demais vocês. Acho que a contribuição de vocês assim, é impagável. Muito, muito obrigado. Espero que a gente se encontre outras vezes aí, em outros eventos, porque a contribuição de vocês para a nossa plateia, eu tenho certeza que foi muito, muito, muito boa. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, obrigada.